Rússia e Ucrânia concordaram hoje com um primeiro cessar-fogo, isso por escrito, desde o início do conflito iniciado, nessa fase do conflito, né, que é da invasão. Se a gente quiser o começo do conflito é 2014, com a invasão já é 2022. A medida foi negociada entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia e interromperia, se isso aí vingar, ataques no Mar Negro, uma das principais rotas marítimas que afetam a Europa. O Kremlin colocou uma série de condições para que esse cessar-fogo ou essa negociação se torne realidade. Confira. Diplomatas americanos passaram os últimos dias em reuniões bilaterais com os negociadores da Rússia e da Ucrânia em Riad, nos Emirados Árabes Unidos. Nesta terça-feira, a Casa Branca afirmou que houve um consenso para garantir a navegação segura do Mar Negro, eliminar a aplicação da força na região e evitar o uso de qualquer embarcação comercial para fins militares. Já o Kremlin, por outro lado, afirmou que só implementaria o acordo quando o Ocidente suspendesse as sanções bancárias e comerciais contra a produção de alimentos e fertilizantes russos. Os Estados Unidos e a União Europeia impuseram os bloqueios a Moscou já no início da guerra, em 2022. E a normalização do comércio com o Ocidente é considerada uma prioridade do líder russo, Vladimir Putin. Когда президент говорил, мы из-за перемирия, но есть нюансы, кто будет обеспечивать чистоплотность нацистского режима в Киеве, нам будут нужны четкие гарантии, и гарантии могут быть, как, учитывая печальный опыт договоренности просто с Киевом, гарантии могут быть исключительно результатом приказа из Вашингтона Зеленскому и его вот этой вот. O comunicado também prevê que os dois lados do conflito devem buscar um acordo para interromper os ataques à infraestrutura energética do inimigo. No início do mês, Putin já havia feito um compromisso semelhante, mas quebrou o acordo no mesmo dia e acusou a Ucrânia de fazer o mesmo. Перші домовленості, щоб вони не зірвалися. Тому не хотіли йти в багато деталей. Gunther, o tipo de condição que o Kremlin está colocando é inaceitável nesse ponto, porque eles querem que as sanções sejam levantadas. Aí sobra o quê? Pois é, William, vocês estavam comentando no segmento anterior do amadorismo em várias partes do governo Trump. Esse é mais um exemplo, né? Principalmente que o Kremlin não aceitou o enviado original, né, do Trump, que entendia da situação, o ex-general Keith Kellogg, e aí o Trump colocou o Steve Witkoff, um amigo dele também do mercado imobiliário, que não entende nada de política internacional e muito menos, né, desse conflito. Portanto, a hora que o governo americano impõe, né, esse acordo à Ucrânia, fica até difícil, né, até não acreditar naquelas falas que o Trump é um agente da KGB há décadas, né, porque o que ele está favorecendo é completamente a Rússia. Se realmente levantar sanções contra as exportações agrícolas, né, e de outros produtos primários, vai restar o quê para o Ocidente pressionar para uma negociação de paz? Portanto, ainda tem o detalhe, né? Quem foi expulso do Mar Negro foi a frota militar russa, que mais da metade está no fundo do Mar Negro. Portanto, só beneficia a Rússia, nada a Ucrânia. O Gunther está se referindo a um dos aspectos mais relevantes da atual guerra, que é um país que não tem marinha, acabar com a marinha de um país lá no Mar Negro, Lourival. Com drones marítimos, né, que já existiam antes, mas que foram a estrela, né, dessa guerra, uma das grandes novidades. Aliás, os drones em geral, né? E, de fato, essa trégua marítima interessa muito mais à Rússia do que à Ucrânia. Mesmo assim, a Ucrânia aceitou incondicionalmente para demonstrar boa vontade perante o Trump. E a Rússia não precisa demonstrar boa vontade perante o Trump, porque o Trump aceita qualquer coisa que o Putin queira fazer, né? Então, e isso é um exemplo claro de colocar essas condições que nem dizem respeito aos Estados Unidos. Quer dizer, libera o SWIFT para mim. Tá, mas o SWIFT é belga, pertence à Bélgica e que está, por sua vez, sob as regras da União Europeia, né? Então, seria o quê? Os Estados Unidos comprar os produtos agrícolas russos, né? Acho que o Trump está realmente
muito ansioso em normalizar as relações comerciais com a Rússia, e pode ser que ele siga esse caminho mesmo, mas a Europa não vai aceitar. Ela colocou essas sanções porque a Rússia invadiu a Ucrânia. E de fato, isso que o Gunther estava dizendo é muito verdadeiro, né? O general Kellogg visitou a Ucrânia, conhece o tema e foi tirado exatamente por isso. Aí o Trump coloca esse Steve Witkoff, que no domingo, numa entrevista ao Tucker Carlson, né, que foi expulso, teve que sair da Fox News porque inventou coisas de fraude eleitoral, e a Fox tomou uma indenização bilionária. Entrevistando o Steve Witkoff, o Witkoff não conseguiu falar o nome de nenhuma região que o Putin anexou. Ele não conseguia falar os nomes, assim. E ele falou Crimeia, que é o único nome mais famoso que ele conhece. Não conhece Donetsk, não conhece Lugansk, não conhece Zaporizhia, não conhece Kherson. Como que um homem desse pode estar negociando alguma coisa com o Putin? O Putin janta ele desse jeito, né? A gente viu aí o Lavrov, né, experiente há décadas. Todas as frases dele são mentirosas. Foi interessante colocar isso. Só que os russos assistem isso aí e eles não têm nenhum contraponto, né, assim, dizendo que a Ucrânia é nazista. Não é. Dizendo que a Ucrânia ela é que fura os cessar-fogos, viola. Sempre foi a Rússia, desde 2014, 2015. Também diz o histórico de Kiev. Pois é, e também nesse caso aí do acordo agrícola lá do Mar Negro. Então, assim, realmente a Rússia está com a faca e o queijo na mão, se tratando de os Estados Unidos mediarem essa negociação. Gunther, se a gente considera, como você mesmo mencionava na sua resposta anterior, que o enorme grau de amadorismo demonstrado até aqui pelos americanos nas negociações com a Rússia, no caso da Ucrânia, acaba tornando muito improvável que um cessar-fogo se estabeleça. Alguns historiadores têm lembrado, por exemplo, quanto tempo Kissinger precisou para negociar o fim da Guerra do Vietnã. Foram 3 anos. Quanto tempo foi necessário para que se chegasse aos acordos de Camp David para normalizar, entre aspas, as relações entre Egito e Israel? Foram 4 anos. Para não lembrar ainda lá atrás, o caso das Coreias. Quanto tempo levou para que se estabelecesse um regime que, na prática, funciona, mas até hoje, 70 anos depois da guerra, ainda não teve um final formalizado, formalizado. O que se desenha no caso da Ucrânia, então? Olha, William, todos esses exemplos, você está falando de administrações americanas que tinham na sua frente pessoas experientes, tanto na Casa Branca, mas principalmente também no Departamento de Estado, e que tiveram essas dificuldades, né? Kissinger é o exemplo máximo disso. Então, diante dessa realidade, desse amadorismo, dessas improvisações, o cenário que se desenha para mim é possivelmente algo bem parecido com o das Coreias. Pode-se até chegar a um cessar-fogo, mas uma paz não vai ser alcançada, e um cessar-fogo que vai ser violado constantemente. Então, infelizmente, eu não estou com uma perspectiva muito boa para o fim desse conflito, não. No caso das Coreias, a gente viu a Coreia do Sul sair da situação em que ela saiu e se formar, né, crescer como uma das economias avançadas e uma das, digamos, dos grandes polos planetários de inovação e de alta tecnologia. Isso se desenharia, eu estou fazendo uma pergunta super especulativa mesmo, Lorival, no caso de uma Ucrânia sem 20% do seu território? Sim, eu acho que esses 20% são valiosos, eles têm minerais, eles ali estavam um complexo siderúrgico ali, né, em Donetsk e tal, mas estava bastante integrado à economia russa, né? Acho que é uma hipótese interessante, sim, mas eu acho que só depois de haver um regime russo menos tóxico, né? Porque a Rússia fará de tudo e ela tem condições, né? A guerra cibernética, a guerra real, quente também, enfim, tem muitas condições e muito desejo de inviabilizar a Ucrânia. Tudo isso aqui começou porque a Ucrânia ia entrar na União Europeia. Não tem ligação com a OTAN.
Esse projeto de OTAN estava enterrado desde 2008, quando a Rússia invadiu a Geórgia. Mas em 2014, quando a Ucrânia ia entrar na União Europeia, o Putin achou que isso era demais para ele, porque você teria um vizinho com a mesma matriz cultural, religiosa, geográfica, histórica, se tornando uma democracia liberal próspera, né? Ainda não era, mas quando você entra na União Europeia, é nisso que você se transforma. Olha para os outros países aí do leste europeu, com exceção da Hungria e da Eslováquia, né? São países que vão se integrando, e a Ucrânia tinha toda essa vocação, tinha muitos problemas, corrupção, etc. Mas era isso que se desenhava, e aí seria um modelo muito ruim para os russos, né? Olhar para o país vizinho, vivendo bem, se integrando ao Ocidente. Então foi isso que o Putin quis abortar.